Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Shippado, podcast oficial do Shippo neste mundo pós-Pantera Negra Wakanda para sempre e também pós-fase 4 da Marvel. A gente ainda tem o Guardiões da Galáxia especiais de festas aí pra sair, que vai ser uma espécie de epílogo segundo James Gunn, mas vamos combinar, a fase 4 mesmo chegou ao fim. Pantera Negra foi a conclusão destes, 2 anos aí, né? O WandaVision saiu em janeiro do ano passado, 2021, então quase 3 anos, né? Se juntar 2 anos. Se juntar o que saiu de séries, né? 3 anos da espera, né? Mas o WandaVision foi em janeiro de 2021, estamos agora em novembro de 2022, então mais ou menos 2 anos de fase 4, uma fase que trouxe séries e trouxe novos heróis para o universo Marvel. Então, pra falar disso comigo, você já ouviu a voz dele, está aqui Bruno Silva. Salve, salve, galera. Vamos falar aí do MCU. E também a fase 4 do Shippo, Thiago Romariz. Com todo respeito, meus ouvintes, vai se fuder, ô Nico. Caralho, o cara coloca o pior da internet pra cima de mim toda vez, tá vendo? Depois o povo não gosta de mim por causa disso, tá vendo? Vou falar dessa série maravilhosa, dessa fase maravilhosa. Eu não entendi porque você ficou ofendido, Thiago Romariz. Não entendi o que é que tem de mais. Fase 4, sabe? Eu posso aí, né? Pô, todo mundo quer ser Thor, amor e trovão, você não queria, não? É. Não, tô de boa, tô tranquilo. Tá de boa, né? Bom, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente não vai passar por filme e série específico de fase 4 da Marvel. A gente vai dar um geralzão. A gente vai falar mais ou menos o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que a gente gostou, o que é que a gente acha que tem que melhorar daqui pra frente na fase, nessa era saga do multiverso, né? na era pós-Thanos, pós-Robert Downey Jr., pós-Chris Evans do MCU. Então, eu vou dividir entre séries e filmes, porque é muita coisa pra gente falar. Então vamos falar de séries primeiro, porque foi a grande novidade. Existiam, claro, séries dentro do MCU, todas aquelas da Netflix faziam parte desse universo. Agents of S.H.I.E.L.D., a gente teve uma temporada de Agent Carter, mas era tudo muito separado, até porque existia uma divisão entre Marvel Studios e Marvel Television. Então não eram exatamente as mesmas pessoas comandando tudo, agora tá tudo na mão do Kevin Feige, tudo tem um nomezinho lá, uma produção Kevin Feige, e é tudo dentro do grande guarda-chuva do Marvel Studios. Então, de séries a gente teve WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, a minha favorita Loki, já vou dizer, Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua, Mulher Hulk e Miss Marvel, e aí a gente teve a animação What If e o especial Lobisomem à Noite, vai ter agora do Guardiões da Galáxia também. Então, meio que isso foi o que a Marvel lançou diretamente no Disney+. Essa foi a expansão do universo que veio através, vamos dizer assim, narrativas puramente serializadas. Não que o MCU em todo não seja, né, mas em termos de episódio e tudo mais, muito diferente do que a gente via nos filmes. Eu vou começar dizendo o seguinte pra vocês. Eu não acho que a Marvel sabe fazer série ainda. Não quer dizer que não há séries boas, eu acho que coisas como Loki e como WandaVision, e eu vou até colocar a Mulher Hulk, tá? Eu acho que a Mulher Hulk foi divertido, particularmente a reta final ali, os últimos 2 episódios. Mas como um todo, a única que eu daria, assim, louvor, sem restrição nenhuma, é Loki. Até o WandaVision eu acho que no final fica um pouco cansativo. E eu diria que são 2 problemas, assim, que a Marvel tá enfrentando. Primeiro, que não é o caso para todas as séries, mas é para séries como Falcão e Soldado Invernal, como Gavião Arqueiro, como Cavaleiro da Lua, é que essas séries, na verdade, parecem grandes filmes de 6 horas. E aí, por conta disso, a gente tem primeiros episódios, segundos episódios, especialmente, que sofrem muito, porque, você não tem os personagens juntos, a história não engatou ainda e tudo mais, demora muito, uma coisa que demoraria 15, 20 minutos nos filmes, às vezes são 1, 2 episódios. E a segunda questão que eu acho que essas séries ainda também sofrem bastante, é que mesmo que elas não tenham uma quantidade grande de episódios, e eu acho que isso tá relacionado meu primeiro problema, as séries da Marvel como um todo, isso aí eu acho que pode se espalhar até pra outras dessas séries, às vezes parece que não tem história pra todos aqueles episódios. Uma coisa como o WandaVision, eu acho que foi mais bem pensada, mas Falcão e Soldado Invernal, por exemplo, até Mulher Hulk recentemente, tinha horas que eu sentia que os caras tinham mais episódios do que tinham história pra contar, e aí ficava um negócio meio engordurado, meio solto demais. Então, assim, houve séries boas, sem dúvida alguma. Também acho que houve séries bem ruins, como foi pra mim a pior de todas, Gavião Arqueiro e tal. Mas, no geral, eu acho que o experimento séries ainda precisa ser arrumado dentro do Marvel Studios. E aí eu queria saber o que vocês acharam. Tchau, começando com você. Onde que você vê a Marvel após 2 anos aí fazendo séries de TV? Cara, eu acho que é a fase 1 da Marvel, né, de séries de TV, acho que tem muita coisa pra melhorar, sim. Acho que no ponto negativo pega o mesmo elemento que pegou pros filmes, que eu acho que é o excesso de produção em um curto período de tempo.
E não necessariamente porque a Marvel teve pouca série, ou teve muita série, ou muito filme, se você olhar separadamente. Na verdade, é que eu acho que eles dois juntos criou uma estafa da marca, da A franquia. cada mês e meio tem uma coisa nova da Marvel, né? Exatamente. Então, tipo, porque se você olhar a HBO, provavelmente vai ter a mesma quantidade de série que a Marvel teve, entendeu? O CW a mesma coisa, a Netflix vai ter 1000 vezes mais. O negócio é que você tá dentro da mesma marca, né? E quando você tem a marca que é a mais hypada do momento, você realmente tem um problema, tanto de expectativa, quanto um problema de produção, que tá claro que isso aconteceu em algumas séries, né? No caso do WandaVision, no caso do She-Hulk, cara, mesmo em Cavaleiro da Lua... e nos outros filmes também. Eu acho que, assim, o experimento pra mim, inegavelmente, deu certo. Pra mim, não tem... o saldo é positivo, sabe? Ele é positivo no geral. E eu acho que a Marvel conseguiu trazer alguns experimentos de gênero e de formato que vale a pena ficar de olho pra o que isso vai acontecer nos próximos anos. E aí eu digo do especial do Lobisomem, né? Que a gente vai ter agora o Guardiões. Eu gostei bastante do Lobisomem. Esse eu acho que foi muito formato. legal. Eu acho que a série da She-Hulk é a sitcom que a Marvel não teve, né? Então, ela... Eu não acho que ela tem gordura, por exemplo, se a gente olhasse ela de uma forma separada, sendo uma sitcom ali, tipo, não é pra se conectar com nada, é uma sitcom que tá lá. Só que, dentro do universo da Marvel, parece mesmo que ela é uma parada, tem filler ali que não deveria existir, né? Eu acho que tem um experimento legal com WandaVision, que foi o primeiro de todos, e eu acho que eles acertaram muito bem na trinca de início, né? De você trazer um novo Capitão América, de você trazer WandaVision e de você trazer o Loki, né? O Loki também, pra mim, é a melhor série que tem. Eu acho que é a que melhor soube usar o formato seriado de streaming que a gente tem hoje. Eu né? acho que Loki e WandaVision são as que dá pra dizer que foram mais pensadas pro formato. Claramente você se beneficia de ter elas como séries e não como filmes. Exato. E uma que eu acho que tem talvez o melhor roteiro, né? O melhor argumento, criação de personagem, mas que ela poderia ter sido pensada como um filme, é Miss Marvel, né? Pra mim, Miss Marvel, ela é a série que a Marvel fez pra colocar no mundo de streaming, pra pegar um público novo, né? Pra aproveitar essa galera que tá assistindo streaming, Netflix, a galera mais jovem e tudo mais. E, pelo visto, né, na última divulgação de resultados, ela foi um dos destaques da Disney, né, pra falar que foi o que trouxe mais nova audiência, ainda que não grandes números. Isso. Eu acho que ela foi um experimento muito acertado também. Em todas elas, cara, eu acho que tem um problema muito claro. A produção foi muito prejudicada pela Covid, mas também pelo excesso de produção que a Marvel tem. Muitas são inacabadas e muitas delas claramente foram mudadas ao longo da produção. Mais do que uma produção normal, você sente que as coisas mudaram. É só você ver She-Hulk. O segundo, terceiro episódio de She-Hulk era pra ser o último. Penúltimo. E aí eles mudaram isso. O primeiro era pra ser o penúltimo. Exatamente. Então, e a mesma coisa você sente em vários. Você sente isso acontecendo em Gavião Arqueiro, você sente acontecendo isso em Cavaleiro da Lua, em vários você sente. Até o WandaVision. WandaVision ser 6 episódios, virou 9. Exatamente. Então tem esses problemas de produção que eu acho que eles precisam acertar no futuro. Agora, no geral, cara, eu acho que foi uma melhoria da Marvel em relação à escolha de elenco, porque, cara, eles praticamente não erraram. Eles praticamente não erraram em escolha de elenco, porque Oscar Isaac como Cavaleiro da Lua, Iman Vellani como Miss Marvel, Tatiana Maslany como She-Hulk, a Kate Bishop como a Hailey Steinfeld como a Kate Bishop. Jonathan Majors. Eu tava aguardando pra falar dele já, mas Cara, eles acertaram em todas as pessoas. Tipo, e eles pegaram atores que estão, né, que são consagrados, tipo o Oscar Isaac ou a Tatiana Maslany, e pegaram gente desconhecida. O Jonathan Majors, ainda que ele seja conhecido hoje, ele, quando foi escalado, o cara tinha feito o quê? Lovecraft Country e era isso, brother. Conhecido assim, né? Vamos combinar. Ele era, sabe? Iman Vellani, primeiro papel da mina, sabe? E eu acho que esse negócio... Isso é o que molda uma grande franquia e uma grande saga. Vide os primeiros Vingadores, né? Ainda que o Chris Evans tenha sido... O Chris Evans era ator de comédia romântica pastelão. Nenhum deles, né? Sim, acho que, sei lá, tirando a Scarlett Johansson, era uma grande unanimidade. O Downey teve um auge dele, mas ele tava numa fase lá embaixo. Então, né? exatamente. Ele era uma figura conhecida, mas ele não tava exatamente... uma estrela. Chris Hemsworth nunca fez nada na vida. O Chris Hemsworth fazia Dança dos Famosos na Austrália antes de virar o Thor, cara. Exato.
No caso, Exato. na verdade, a maior estrela da primeira fase da Marvel é o Edward Norton, que não ficou lá. Esse sim era uma grande estrela. O Samuel Jackson, né? A gente pode colocar o Samuel É Jackson claro, é no verdade, geral é aí. verdade. É verdade. Mas, assim, dos principais é aquilo. É uma mescla de atores que você vai fazendo eles crescerem e tudo mais. Então, eu acho que esse foi o grande acerto, de você colocar pessoas talentosas e experimentar o formato como ele deve ser, em relação a gênero e em relação ao formato. Eu acho que isso funcionou com altos e baixos, como um primeiro experimento tem que acontecer. Bruno, você acha que o saldo tá positivo, tá Cara, negativo, tá meio eu, neutro? eu, Como é que... eu acho que tá neutro, assim, ainda. Eu acho que teve muito mais erros do que acertos, mas eu acho que era muito mais difícil você fazer uma primeira leva de séries acertada logo de cara do que, por exemplo, foi, acho que, a fase 1 do MCU, por exemplo, né? Primeiro, a questão do formato, eu concordo integralmente com você, Jacobs. Eu acho que é tão perceptível essa dificuldade de adaptação do Marvel Studios para o formato de série que as únicas duas séries que eu acho que realmente tem cara de que foram feitas, pensadas nesse estilo de contar a história, foram justamente Miss Marvel e Mulher Hulk, né? Assim, claramente pensadas para um formato de série. As outras eram filmões de 8 horas picotados em episódios de 40 minutos ou um pouco mais. Mulher Hulk eu concordo, Miss Marvel eu não tenho certeza. Cara, eu acho que... Eu acho que o Loki e o WandaVision eu colocaria. Eu nessa, acho que tanto o WandaVision quanto o Loki tem uma... vai pra aquele negócio que o Thiago falou da gordura. Eu acho que é complicado. Não, mas o WandaVision tem literalmente um estilo por episódio. Então, pelo menos eles estavam... Era coisa de exercício de estilo, né? Até o penúltimo, né? Até o penúltimo ali, porque depois que foi quando o negócio começou a ficar bem estranho, assim, de que os episódios acabavam numa cena no meio da cena. Eu achava assim, bem estranho. E do Loki eu acho que eu concordo que também é o ponto alto dessas séries. Eu acho que é a mais bem resolvida, mais bem amarrada. Até então. O que eu acho que não funcionou tão bem em relação, né, à contribuição do MCU como um todo, né? Porque o que foi o grande motivador dessas séries? É a decisão de negócios, é o Disney Plus, é o momento em que a Disney decide que vai ter um serviço de streaming próprio e ela precisa ali, ela olha pro portfólio dela e fala: quais são as minhas principais armas para fazer as pessoas assinarem esse negócio? Star Wars, Marvel. Então toca pra fazer série Star Wars, toca pra fazer série da Marvel. E a proposta inicial, né, qual a gente foi apresentado quando teve essa ideia de expandir séries do MCU mais próximas da história principal, é que seria uma espécie de experiência expandida, né? Você não precisa ver as séries para você saber o que tá acontecendo de fato no MCU, mas se você assistir as séries, você vai ter uma compreensão melhor do que tá acontecendo na história, você vai pescar alguns detalhes, você vai ser antecipado de algumas coisas que vão acontecer antes delas aparecerem nos filmes, ou talvez alguns personagens e tal, que eu acho que é uma coisa até contraditória, porque teve muito personagem que os caras tacaram de surpresa nos filmes, mas a gente pode deixar isso pro próximo episódio. E muito embora eu acredite que muitas dessas coisas de integração das séries com os filmes ainda estejam muito em pontas soltas que vão ficar melhor explicadas agora na fase 5, pra mim o primeiro grande teste dessa integração, que foi WandaVision e Doutor Estranho, deu muito errado. Foi assim, deu pavorosamente errado pra mim. Porque o final do WandaVision, né, não sei se a gente vai entrar muito em terreno de spoiler, mas o que eu senti que o final do WandaVision, quando você tem a Wanda superando, ainda que com muita dificuldade, a ideia de que os filhos dela não existem e deixa tudo aquilo embora, né, e chega numa espécie de conclusão, de aceitação, aquilo ali é completamente desfeito pelo Doutor Estranho, assim. A personagem que aparece no Doutor Estranho é a Wanda 2 episódios antes de acabar o WandaVision, que eu acho que, pra mim, foi um tapa na cara de quem assistiu, assim, cara, porra, eu fui assistir os 8 episódios do WandaVision e chegou no filme, nada daquilo valeu, assim, foi os caras já, na primeira oportunidade de fazer essa ligação, os caras já chegaram com retcon, tá ligado? Então eu acho que isso, pra mim, foi um grande problema, assim, eu acho que me desanimou muito pro que veio depois, assim, porque o grande atrativo era você ter essa interligação, né, e era uma espécie de pedágio que você tava pagando pra você ver ainda um universo ali em experimentação, que eu acho que foi melhorando aos poucos, né, o Loki trouxe coisas legais, acho que esse último ano de séries da Marvel, apesar de ter muitos problemas, teve mais acertos do que erros, na minha opinião, She-Hulk eu acho que foi uma série interessante, Miss Marvel também, mas eu acho que isso daí tem que ser melhor avaliado. Acho que a fase 5 vai fazer isso melhor do que foi feito agora. Tem duas coisas que eu acho importante a gente mencionar antes de passar pros filmes. A primeira delas é que eu acho que, veja, todos nós concordamos aqui que há problemas problemas que não tem nada a ver com só a quantidade. Existem problemas nas séries também, mas eu acho que se a Marvel tivesse 2 séries por ano,
E eu não duvido que a gente chegue numa situação onde essa quantidade diminua, porque a gente tem visto a Hollywood dar pra trás de streaming, né, recentemente, com o que aconteceu com a Netflix, HBO Max e tudo mais. Mas se fossem menos séries, eu não duvido que a reação ia ser mais positiva. Uhum. Mas, isso eu sei que não vai mudar nem tão cedo, porque só ano que vem tem 5 já garantidas. Pode ser que seja adiado alguma, mas ano que vem a gente tá de Invasão Secreta, Echo, que aí é pra mim onde chega, tipo, brother, é o derivado do derivado, pelo amor de Deus, sabe? E eu espero que aquela história deles estarem pensando em fazer mais especiais seja visível, porque, brother, Eu acho que complicado. talvez seja uma questão de sinalização, assim, pra quem tá investido nesse lado do MCU, é o momento da Marvel virar e falar, olha, essa série aqui é mais importante do que essa. Essa daqui, vale a pena você prestar atenção. Essa daqui, você pode pular. Existem 1 milhão de quadrinhos da Marvel que saem toda quarta-feira com novas edições. Que nem nos quadrinhos isso. Com abordagens diferentes, uns são mais divertidos, uns são mais, como é que posso dizer, sérios e tudo mais, e obviamente nem todos fazem os mesmos números e o mesmo sucesso. Só que quando você tá fazendo nessa ideia de série, ainda não houve na cabeça do público uma transição da mentalidade de cada lançamento da Marvel é pra ser um evento, para essa mentalidade de como quadrinhos, tem coisa pra todo mundo e não precisa ver tudo. Agora, se você diferencia de talvez série pra especial... mas eu acho que isso é mais importante porque a linha o tempo de produção dessas obras é muito diferente, né? Você precisa planejar um calendário de séries para daqui a 2, 3, 4 anos, né? Então... A gente tem nesse momento, como eu falei, pra fase 5 a gente tem Invasão Secreta, Echo, Loki, Coração de Ferro, Agatha, Coven of Chaos, Demolidor, Born Again... E aí, sem data, no caso, Demolidor, a única dessas que eu falei que tá pra 2024. Aí depois a gente tem a série do Magnum com Yahya Abdul-Mateen e o Vision Quest depois. E fora mais animações como o What If e X-Men, que essa daí eu acho que, independente dessa animação, vai ser uma das coisas mais aguardadas da Marvel. Mas, enfim. Ok, estamos aqui com as séries. A última coisa que eu queria falar foi que ia ser 2 coisas, mas é o seguinte: apesar desses altos e baixos, apesar de. Eu vou dizer que se o Thiago tá no positivo, o Bruno tá no meio que se pagou e pronto, eu tô acho que um pouquinho no negativo, mas assim, um pouquinho, não é muito não, mas eu tô um pouquinho no negativo. Mas eu preciso dizer que uma das coisas que me ajuda a dizer que não é um problema é que o melhor momento da fase 4, o melhor momento desde que teve Vingadores, tirando o Homem-Aranha, que eu inclusive vou falar de Homem-Aranha já quando a gente passar pros filmes, até agora foi o último episódio de Loki. A entrada do Majors ali, e a gente fala constantemente da Marvel acertando em casting, mesmo quando os filmes e tudo mais não são as melhores coisas. Você tem, né, o Tenoch Huerta, a Florence Pugh, a Hailey Steinfeld, todos esses como figuras recentes aí do universo Marvel. Mas quando o Majors entra e o jeito como ele domina, e o nível da atuação dele, como ele se encaixa no personagem ali, é o que a gente sonha que a Marvel faz. E ali é um tipo de impacto que as melhores histórias da Marvel têm, e aí por isso que a gente sabe que o Kang vai ser tão importante daqui pra frente. Por isso que eu vou dizer, eu acho que, como Homem-Aranha da Sony, né, produções do Marvel Studios, o melhor momento dos últimos 3 anos de produções do Marvel Studios veio numa série com a entrada ali do Majors no final, tanto pela questão do elenco, quanto pela questão de como ele se comporta, e quanto pela questão da história, quanto pela questão de impacto pro universo. Foi a combinação de tudo que a gente gosta da Marvel, foi ali com o Majors. Mas, indo pros filmes, eu queria propor o seguinte pra vocês. Todos nós aqui, eu acho, vamos dizer que o melhor filme, a gente, na verdade, já fez esse ranking, tá lá no Shippo, você pode ver tanto o ranking colaborativo do Shippo, quanto o ranking de cada um de nós, dos filmes da fase 4. Todos nós, e a Camila, que também participou aqui do podcast recentemente, colocamos Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa em primeiro lugar. E eu acho que todos nós concordamos que ele é o melhor filme da fase 4. Ele foi o ponto alto, tanto em termos de presença na cultura, quanto em termos de qualidade narrativa da fase 4 até agora. Ou da saga do multiverso até agora. Mas eu acho que todos nós podemos combinar que, apesar de ter o Doutor Estranho presente ali, apesar de ter um outro impacto pro futuro do universo Marvel em termos do pessoal esquecendo quem é Peter Parker, ele é um filme que conversa muito mais com os 2 filmes do Holland e até os filmes do Garfield e do Maguire do que com necessariamente os outros filmes do Marvel Studios. Então eu queria propor que a gente começasse a conversa dizendo assim: Homem-Aranha foi o ponto alto, mas ele existe nesse lugarzinho aqui um pouquinho separado, e a gente discutir mais com aquilo que foi do Marvel Studios mesmo, sem a Sony, porque eu acho que a discussão é muito mais interessante. Homem-Aranha, a gente tem os podcasts de Homem-Aranha aqui do ano passado, vocês podem ir lá e ouvir.
e vários textos no site, é super positivo. Agora, tratando-se de Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos, Doutor Estranho, Thor e agora Pantera Negra Wakanda pra sempre. Bruno, qual é o seu levantamento dos filmes da fase 4? Cara, eu acho que foi uma fase interessante. Eu acho que a primeira coisa que eu posso destacar, assim, é algo que se estima um pouco as séries também, né? Não só na parte do casting, que eu acho que foi muito acertado, mas eu acho que foi muito legal a diversidade que a gente viu, assim, de maneira geral, tanto nos filmes quanto nas séries. Eu acho que foi muito interessante. Eu acho que a Marvel conseguiu dar, né? Acho que foi uma das principais lições que eles aprenderam com o primeiro filme do Pantera Negra, e eu acho que eles levaram isso a um novo patamar nessa fase 4, que para mim tornou as coisas mais interessantes. Você, né, vê histórias com tipos diferentes de pessoas, né, né, várias etnias, várias orientações, né, vários homem, mulher, enfim. Acho que foi muito legal, muito interessante, né, a gente ter um pouco mais diverso do que foi as outras fases em geral. Uma coisa que eu achei muito legal também, mas eu acho que aí já entra um pouco nos problemas, é que foi a fase em que a gente viu mais a Marvel disposta a abrir mão, né, em tese, abrir mão da sua fórmula e dar mais espaço para diretores autorais, né, diretores que têm um estilo artístico já muito bem definido, colocarem um pouco disso nos filmes. E dá pra ver isso em tela, dá pra ver muito em tela. Eu acho que tanto no Doutor Estranho, do Sam Raimi, quanto, né, os filmes do Ryan Coogler, do Pantera Negra 2, ou até mesmo no Eternos, da Chloe Zhao, eu acho. Taika, eu acho que dá pra ver esse estilo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também isso criou muitas discrepâncias, né? Eu acho que isso é o maior problema. Eu até falei um pouco disso em outros episódios. Eu acho que, de maneira geral, pra mim, encapsula a fase 4, que é essa discrepância entre o filme que o diretor queria fazer e o filme que a Marvel precisava que fosse feito. Tá muito separado, assim. Eu acho que ficou muito visível isso, né? Pra não me repetir o que eu falei no outro episódio, eu acho que o grande aprendizado ou o grande desafio da Marvel pra essa próxima fase é, caso queira dar espaço, né? Dar voz a esses autores em próximos filmes, fazer de um jeito que isso esteja... esses dois lados que precisam coexistir nesse universo, eles conversem melhor. Porque eles vão precisar conversar sempre, né? Mas que exista um pouco mais de harmonia entre esses dois lados da Marvel. Certo. Antes de eu passar pro Thiago, eu vou só puxar esse teu último ponto aí, que eu acho muito interessante. Porque é engraçado, eu acho que em alguns filmes, como é, por exemplo, o Pantera Negra, que eu sei que tá recente na mente das pessoas, então eu vou usá-lo de exemplo, acontece agora que a pior parte de alguns projetos da Marvel é a parte Marvel, entre aspas, da coisa. Não no sentido de as cenas de ação não tem cara de Marvel, os diálogos tem cara de Marvel, tudo isso tem cara de Marvel, mas aquela parte de conexão, de referência, de easter egg, em alguns casos, como pra mim é o caso do Pantera, é a pior parte. Agora, eu também acho que eu concordaria com você que Doutor Estranho é um filme que tem a assinatura do Sam Raimi. Thor, Amor e Trovão tem a assinatura do Taika. Eternos tem a assinatura da Chloe. E assim vai. Vários desses casos aconteceram. E aí, duas coisas rolam, né? Eu gosto mais das partes do Doutor Estranho que tem a cara do Sam Raimi. A pior parte do Doutor Estranho pra mim é justamente o primeiro ato, que é o negócio mais contidozinho ali, mais bonitinho, apresentando personagem, conceito, exposição e tudo mais. Semelhantemente, Pantera Negra, já mencionei. Uma coisa que eu quero dizer só é, me parece que dentro dessa fase 4, a gente teve dois filmes ali, um menos sucedido e o outro mais, que pra mim são Viúva Negra e Shang-Chi, que foram os dois filmes que tem mais cara de Marvel. Eu colocaria o Doutor Estranho também. Eu acho que o Doutor Estranho, pra mim, foi o filme que mais teve, assim... Esse é um blockbuster da Marvel e você precisa vir ver esse filme. Ele teve, pra mim, esse A, eu acho que ele entregou isso. É o meu favorito, tirando o Homem-Aranha. Eu sei que pra vocês é o Pantera, mas... Fazendo uma breve interrupção, você diria que esse é o Vingadores dessa fase 4? Eu acho que sim, até por ter a questão de você estabelecer qual vai ser a ameaça futura com as incursões e tudo mais. Os filmes que foram mais, assim, classicão, Marvel, feijão com arroz, pão com manteiga, pra mim foi Viúva Negra, que eu também não acho que foi essas coisas todas. Eu sei que eu gostei mais do que vocês dois, até recomendo muito a introdução da Florence Pugh e do David Harbour ali. Mas o outro foi o Shang-Chi, que pra mim é um filme beabá, ó, ABC Marvel. Até com o problema do terceiro ato ser ruim, que é comum em quase todos esses filmes, tirando até o Doutor Estranho. Até isso tem cara de Marvel. Por isso não me surpreende que o Destiny tenha sido o cara que a Marvel olhou e falou assim, você vai fazer Dinastia Kang. A gente tá puxando você.
Eu acho que eles viram nele ali alguém que sabe brincar dentro desse universo Marvel de uma maneira que traz os aspectos dele, porque você tem toda a cultura asiática ali, você tem artes marciais, você tem o Tony Leung interpretando um vilão muito bem feito, e você tem ação e comédia de um jeito que não, pra mim, fica tão dissonante como no caso, por exemplo, do Pantera. Agora, significa que ele é o melhor filme? De jeito nenhum. Pra mim, ele não é nenhum dos 3 melhores filmes da fase 4. Mas eu acho que a Marvel continua identificando esses nomes que vão fazer parte aí da escolinha daqui pra frente. Mas, Thiago, a gente tá muito tempo calado, deixa eu passar pra você aí, pra você me dizer, pontos altos, pontos baixos dos filmes, qual foi o grande aprendizado, o que é que mudou mais, o que é que você tem aí pra dizer da fase 4 em termos de cinema? Cara, eu acho que reforçando o ponto do excesso de produção, eu acho que isso é realmente um grande problema, assim, sabe? E tanto pra gente evidenciar erros que eram pequenos e se tornaram grandes, quanto para você evidenciar virtudes que eram pequenas e se tornam grandes, ou vice-versa, né? Eu acho que é evidente que a Marvel tentou testar mais, né? Ela abusou um pouco mais de criatividade, dando liberdade pros diretores que ela tem. Perdendo equilíbrio algumas vezes nisso e tal, mas eu acho que faz parte de um experimento. É curioso eu ver um monte de gente falando, né? A gente tava colocando o ranking lá, eu vi um monte de gente falando que gostou muito de Shang-Chi, e eu acho que isso prova bastante como as pessoas queriam mais um feijão com arroz do que necessariamente algo que fosse diferente. E, no geral, cara, eu acho que o Homem-Aranha, pra mim, ele é o filme que consegue encaixar a proposta do que a Marvel precisava fazer pós-Ultimato. Como que você consegue trazer uma catarse semelhante ao Guerra Infinita, Ultimato, Guerra Civil, pra você continuar com as pessoas no hype? Era o que eles fizeram ali com o Homem-Aranha. Mas não tem como você mas que é fazer algo isso. que é exclusivo daquele personagem, porque não tem como Não, você e não. ter isso contra os Cara, não outros. tem como você fazer de novo. O próximo filme dos 3 Homem-Aranha já não é mais a mesma novidade, entendeu? Tipo, esses crossovers, eles acontecem uma vez a cada X anos, uma década tal, e algo do tipo, e você precisa fazer com que essa marca cresça, não só por causa desses encontros, mas por causa das histórias e os personagens que você quer acompanhar. Mas o formato hoje, no geral, eu acho que a fase 4 calhou de ser um grande teste de teste criativo para Marvel, né, do que ela gostaria de fazer com o gênero, e já estava planejado antes da pandemia, sabe? E com a pandemia no meio disso tudo, vindo isso tudo, calhou de você ter uma fatiga um cansaço do gênero com esse tipo de experimento. Cara, o Thor, Amor e Trovão, por exemplo, independente se ele é melhor ou pior do que o Ragnarok, ele é evidentemente uma continuação do que o Taika queria fazer com o Ragnarok. É ele pegando e continuando a parada que ele queria fazer, com mais saco cheio de super-herói, fazendo mais paródia ainda, porque ele ganhou a liberdade com aquilo da Marvel. E entre erros e acertos, ele só evoluiu a parada. Tá claro que a recepção hoje das pessoas, se você olhar para filmes como Top Gun, Jurassic World, Minions e outros filmes que você olha na bilheteria hoje que não tem nada a ver com o gênero de super-herói, né, em relação à marca, porque eles até têm formatos parecidos, a marca em si, as pessoas estão com fatiga disso. Não dá mais. E não é só por causa do cinema. Mas é o cinema, é o streaming, é a rede social. É porque todo mundo já tá olhando isso o tempo inteiro. É muita coisa o tempo inteiro. Sabe? Então, eu acho que a Marvel tem, num aspecto criativo, um saldo positivo. Você trazer a Chloe Zhao, você trazer o Sam Raimi, você trazer o próprio Taika Waititi para fazer o que ele fez. Eu acho que tem um saldo positivo ali. Sabe? Eu acho que tem coisas interessantes que saíram, sim. Eu acho que Doutor Estranho Multiverso da Loucura é um filme que não tem vergonha de ser super-herói. Ele não tem vergonha de ser pirado. Eu não acho que o Shang-Chi é o filme mais Marvel que existe nessa fase. Eu acho que é o Pantera Negra. Eu concordo com o Thiago. Eu acho que o Pantera Negra é mais também. A Marvel o que a Marvel aprendeu que fazia em fase 2 e fase 3 é o que tá no Pantera Negra. Ele é essencialmente, e até com os problemas de terceiro ato, como você falou, né, de você ficar tentando encaixar uma porrada de coisa lá, vídeo Era de Ultron, é muito parecido. E eu acho, cara, que é uma fase que ela ganhou um rótulo de fase ruim, da pior e tal, muito mais pelo contexto e o tempo que a gente vive do que necessariamente pela qualidade das produções,
sabe? Eu não acho que as produções são Isso muito eu piores concordo. do que outras Eu que a acho gente que viu. 100%. Ó, eu vou dizer pra vocês. Mas ela tem realmente uma discussão interessante pra se fazer. Cara, Eternos, por exemplo, eu acho um filme super interessante. Ele é chato em vários momentos. Ele Eu tem também as acho coisas. interessante, eu Mas gosto. ele é um filme que ele tem seu valor dentro do gênero, sabe? Ele tem seu valor de história, de você ter uma parada muito mais esotérica, de você falar sobre história mesmo da humanidade, como nenhum outro filme do Face, tirando o Pantera Negra. Brother, Acabou. assim, pior seria se todo filme fosse o Feijão com Arroz de Shang-Chi. Pior seria isso. Eu acho melhor que tenha Sim. esses outros como Eternos e tudo mais. Mas eu acho que você tá certíssimo em dizer que, não é exatamente a pior fase, é porque a galera também tem coisa demais. Eu acho que isso é um problema, até porque a Marvel não existe sozinha, né? Existe um monte de coisa da DC e da Sony saindo depois um com a outra ali, tudo sendo embolado na mesma ideia de coisa de super-herói. Mas olha assim, pelo nosso ranking que a gente fez no Chipo, todo mundo colocou ou Viúva Negra ou Thor como pior filme. Todos nós quatro colocamos. Nós três e a Camila, 2 colocaram Thor, 2 colocaram Viúva Negra. Olhando pra isso, e se eu pegar aqui a fase 2, que todo mundo adora falar da fase 2, porque teve 2 dos, 7 melhores filmes da Marvel inteira, que é o Capitão América e o Guardiões da Galáxia, né? Soldado Invernal e o Guardiões da Galáxia 1. Mas, pô, na época da fase 2, todo mundo reclamou do Homem de Ferro 3, que eu acho divertidíssimo, mas todo mundo reclamou. Thor, Mundo Sombrio, Sim. concordo, péssimo filme. Vingadores, Era de Ultron, eu gosto mais do que a maioria, mas eu acho que ninguém vai dizer que é o melhor Vingadores, ninguém vai dizer que é o auge da Marvel. E aí Homem-Formiga, que, desculpa, tanto faz, tanto fez. Homem-Formiga e Viúva Negra, pra mim, é a mesma coisa de, tipo, um filme descartável e divertidinho e pronto. Então pra mim, não é que piorou, caiu-se de vez. A gente pode conversar aí que, são quase 30 filmes, são 10 anos. Será que o negócio agora não tá ficando complicado por conta disso? Já acumulou demais? Isso é uma conversa pra se ter. Mas eu acho que a conversa imediata até a Marvel tem coisa demais. Quando você entra com DC e Sony e tudo mais, aí fica uma maluquice. Eu acho que se tem menos séries e tudo mais, e é engraçado que a Marvel continua tentando a ideia de colocar 4 filmes por ano e não consegue, porque sempre rola um adiamento. A gente ainda não vai ter. Mas depois agora, o que a gente tem que vai vir, né? 2023 em diante. São 5 séries que eu mencionei, mas a gente tem de filme, depois dos últimos adiamentos, né, porque rolou bastante mudança, Homem-Formiga em fevereiro, Guardiões em maio, as Marvels em julho e depois nenhum filme no segundo semestre. Então, pelo menos em termos de filme, claro que qualquer um DC pode ser adiado e ter um filme em novembro, mas há um respiro que não existia aí pra gente encerrar. Eu queria passar justamente pra isso. Olhando pra essa fase 5, olhando pra o que vem agora, o que é que vocês têm aí de expectativa? Não, claro, assim, do que, sei lá, vai ter ou não vai ter, mas de vai ser bom esse filme, vai ser bom aquele, mas no geral, qual é a expectativa de vocês no geral? Eu acho que a Marvel vai voltar a fazer o beabá ali da fase 3, fase 2. Até porque os filmes estão meio que moldados pra isso, sabe? Tipo, se você pegar os 3 filmes do ano que vem, Peyton Reed já dirigiu os 2 Homem-Formiga. James Gunn já dirigiu os outros 2 Guardiões da Galáxia. E aí você tem a Nia da Costa, que é a nova diretora que tá chegando pra fazer Marvels, mas é um filme de equipe, né? Tipo, é um filme de Não à equipe. toa ela já tá especulada pra Guerras Secretas, já algumas vezes, né? Já rolou esse papo. Então, assim, eu não espero nada de diferente desses filmes que não sejam grandes aventuras de time e que você faça a conexão pra saga do multiverso. Eu acho que esses 3 filmes, tirando talvez um pouco o Guardiões, eu acho que eles vão eu concordo com você. eu acho que eles vão ser pra você falar assim, ó, a saga do multiverso tá acontecendo, gente. Tipo, 100%. é isso aqui que vai rolar. E eu acho que a gente vai ver coisas interessantes acontecendo no streaming, né? Porque você vai ter Invasão Secreta, você vai ter Loki 2, pelo menos essas duas são as 2 grandes que já foram filmadas, então elas já devem estrear no ano que vem. Tem também a lá do, Echo, que deve acontecer também. Mas essas 2 principalmente são os grandes eventos assim da Marvel pro ano que vem. E cara, sinceramente, eu espero que a Marvel não adie nenhum desses filmes. Ou se ela adiar não tem problema, porque eles já estão filmados, mas que ela não entupa mais o cinema com outras, porque, velho, o ano que vem está insuportável de estreias, assim. É um negócio surreal de estreia que tem, especialmente entre abril e agosto.
É uma parada, É. assim, é um grande filme por A semana, Marvel tá, cara. a Marvel tá numa Concordo situação também. que se ela deixa de lado alguma data marcada no calendário, ela corre sério risco de competir com algum outro filme grande, né? E às vezes Mas da E às própria vezes e da Disney, né? própria Disney, exatamente. é verdade. Pode ser bem complicado. Eu consigo ver o Marvel sendo talvez empurrado um pouquinho pra trás, porque ele tá na pior parte ali, que é aquele miolo de junho e julho, que realmente é quando o negócio fica absurdo, mas os outros dois eu acho que ficam lá, viu? Porque fevereiro tá antes de tudo e maio. A data do Guardiões em maio não é acidental, maio é a data da Marvel. A Marvel sempre guarda seu maior filme do ano pra maio, sempre tem sido assim há 10 anos e vai continuar sendo assim. E aí os outros estúdios já fogem disso, né? Já sabem, já programam pra isso. Mas é engraçado que você mencionou, Thiago, eu concordo 100%. Eu acho que Guardiões vai ser o filme mais independente desses três, porque eu acho que vai ser o James Gunn fechando o tempo dele com os Guardiões, aquele grupo. Claro que vai ter conexão, claro que vai ter outras coisas, tá? Mas vai ser mais, como eu falei do Homem-Aranha, Guardiões 3 vai conversar mais com Guardiões 1 e 2 do que qualquer coisa da saga do multiverso em si. Agora, Homem-Formiga e Marvels, que os dois têm a mesma ideia de ser gerações diferentes, equipe de herói dentro da família, ou de uma espécie de família, né, e tal. Esses filmes, isso aí pra mim é Marvel jogando pra torcida. É Marvel jogando pra torcida dizendo assim, do jeitinho que vocês gostam. Referência, coisa sendo plantada, grande vilão, tudo mais. Eu acho que isso aí vai A ser... impressão... E aí, eu ia dizer que a gente pode terminar com um 2023, eu acho, muito menos interessante de se conversar sobre do que um 2022 que teve Doutor Estranho e Pantera. Mas um 2023 que, na visão da galera, vai ser um retorno da grande Marvel. Bom, eu acho que a fase 5 ela vai ser uma mistura de fase 3 com fase 1, e eu acho que essa divisão vai estar bem marcada até com as datas dos filmes. Eu acho que ano que vem é a fase 3. É os heróis consagrados voltando, as histórias ali avançando ali marginalmente, o panorama geral da saga do multiverso, principalmente nas cenas pós-créditos. Eu acho que a Marvel vai se valer muito dessas cenas pós-créditos pra não atrapalhar essas histórias, e até muitas com cara de despedida, né? Acho que no caso do Guardiões, principalmente. E aí você tem 2024, que vai ser, né? 2024, e aí já vou esticar um pouquinho o início de 2025, que eu acho que vai ser uma coisa meio parecida com fase 1, com introduções ou reintroduções, né? No caso do Capitão América, que eu acho que muita gente, talvez, que não tenha visto Falcão, o Soldado Invernal, vai ter que ser apresentado esse personagem como Capitão América, o Thunderbolts também, muitos filmes ali que vão parecer desconexos da coisa como um todo, até chegar Quarteto Fantástico, vai juntar a história, vai apanhar tudo, ficar tudo coeso, com a ameaça que tá ali, pra jogar a bola e entregar pro Vingadores Dinastia Kang, que vai ser esse grande filme aí da fase 6. Mas eu acho que vai ser uma mistura dessas duas. Faz sentido. Uma fase assim como introduções, mas ao mesmo tempo tem que preparar o evento, né? Porque vai ter esse grande evento. Bom, é isso então. Acho que todos nós concordamos que houve problemas. Não é razão ainda para se desesperar, mas sem dúvida alguma, acho que estamos aí cientes de uma Marvel diferente, né? Mas, bom, é isso então. Do chipado de hoje, um chipado até maiorzinho. A gente só teve um essa semana, porque teve feriado e tudo mais, mas maiorzinho, então, já pra vocês aí falarem bastante da fase 4. Semana que vem é o seguinte: quarta-feira sai o episódio final da melhor série do mundo, vai. Fantasia, ficção científica, heróis, etc. Tudo generalizado dessa coisa aí. Do ano, que se chama Endor, a nova série Star Wars. Hype. Termina. Eu já assisti o último episódio, o Bruno já assistiu, falta só o Thiago. Yes. A gente não pode dizer nada em relação ao último episódio ainda, mas eu vou dizer o seguinte: se você acha que a série tá boa, pronto, é isso. Continua, né, nessa tirada aí. E a gente vai falar desse milagre que é essa série. Tá bom? Então vai ser já semana que vem, quarta-feira, sai o último episódio, vai ter o nosso chipado aí batendo em tudo que foi a primeira temporada de Andor, pra você ouvir aí, se preparar para a busca do Hexa logo depois na quinta-feira. Então você tem, independente do que aconteça quinta em diante, quarta-feira até quarta-feira tá garantido sua alegria. Depois você cobra do Tite lá, tá certo? Mas é isso, agradeço Bruno, agradeço Thiago pela nossa conversa hoje, e a gente se vê então com mais chipado semana que vem. Você que tá aí nos escutando, entra lá no chipo.com.br, segue @chipoficial e você fica por dentro de tudo, tá certo? Até mais.